estrogênio alto é um problemaço para homens e mulheres. Ele não só vai influenciar a sua libido, o seu desejo sexual, mas causa uma pancada de outros problemas. É só você pensar naquela retenção de líquido louca, sabe? Aquele inchaço feio pra caramba, aquela inflamação crônica. Tudo isso acontece por níveis estratosféricos de estrogênio no corpo que o nosso corpo não foi feito para sustentar. Além dos fatores ambientais de hoje em dia que causam esses grandes problemas, por plásticos, esquentar comida no plástico, por aí vai ter um monte de coisa, mas o assunto hoje a gente vai falar do que está acontecendo dentro do nosso corpo, que a gente consegue reverter utilizando alguns hacks e principalmente essa coisa mágica que vai bloquear os receptores de estrogênio no seu corpo e te dar um baita resultado. Vem aparecendo bastante estudo científico e pesquisa científica nesse mundo de pólen apícola, pólen de abelha, sabe, de flor, própolis e até o mel. E esses estudos são em torno de flavonoides, uns compostos, uns bioquímicos existentes dentro desses alimentos que influenciam bastante como a gente converte coisas do nosso corpo em estrogênio. Essa conversão chamada de aromatase, principalmente a conversão de testosterona e outros hormônios sexuais que deveriam estar nos emagrecendo e ajudando o nosso corpo a distribuir gordura corporal um pouco melhor, mas isso é convertido em estrogênio, dá inchaço, dá um monte de problema que a gente já conhece. Então, bora resolver esse problema com ciência! E olha, eu fiz uma pesquisa aqui no YouTube, ninguém tá falando sobre esse assunto, é um estudo que saiu recentemente, tem estudos bem novos sobre isso e eu sou o único cara no YouTube que tá falando exatamente sobre esses flavonoides, então dá um like aqui no meu canal, pô, se inscreve aí, dá uma força, manda pro seu amigo, pra sua amiga, isso vai favorecer da pessoa que quer ficar com um look bom até o maromba lá da academia que pesa 150 kg de músculo, todo mundo vai se beneficiar em bloquear esses receptores de estrogênio com essa dica, mas tem que seguir a estratégia que eu vou colocar aqui. Os flavonoides, eles são bioativos, que o pessoal coloca em produto de beleza, a gente acha em frutas, verduras, a maioria dos frutas e verduras tem flavonoides e algum desses alimentos tem uma concentração maior deles. Esses flavonoides, eles têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e agora, mais recente, mais pesquisado, anti-enzimáticas. Ou seja, alguns flavonoides previnem ações de enzimas no nosso corpo. O que é importante para você entender aqui, a aromatase, que é a conversão de algumas coisas para estrogênio, principalmente de hormônios sexuais, que é o grande vilão dos gordinhos e gordinhas, das pessoas que não conseguem emagrecer, mesmo que esteja fazendo tudo certo, sabe? Essa aromatase é uma enzima. E se a gente consegue achar um flavonoide natural, que não é um composto farmacêutico, que consegue agir tanto quanto um farmacêutico, e se esse flavonoide consegue bloquear, a gente está bloqueando o estrogênio, que em excesso estaria causando todos esses problemas de inchaço, de engordar, de não conseguir emagrecer. Então se a gente bloqueia o receptor com o flavonoide, bingo! Só como um adendo aqui, em níveis controlados, a aromatase é uma coisa boa, que a gente precisa, certo? Mas a maioria das pessoas tem isso em excesso, por conta de um ciclo vicioso que acontece com a nossa alimentação. É assim, mais gordura corporal significa mais estrogênio. Mais estrogênio significa mais aromatase. Mais aromatase significa mais gordura corporal. Mais gordura corporal significa mais estrogênio. Você está entendendo onde eu estou chegando? É muito difícil sair desse ciclo, por isso que quando você vai engordando um pouquinho, a tendência é que você engorde mais, até que haja uma interferência bem radical ali. Então vamos à solução. Um estudo do Jornal de Bioquímica e Biologia Molecular pegou 11 flavonoides e tentou entender a potência de bloqueio anti-enzimática, a potência anti-enzimática de cada um desses flavonoides. E o legal desse estudo é que ele comparou esses flavonoides com um medicamento já super conhecido, super eficaz e potente em bloquear, em inibir a aromatase. Um medicamento, tá? Super potente. Desses 11 flavonoides que eles estudaram, a maioria deles não teve impacto nenhum. 7 deles praticamente não funcionam para nada. Só que 4 deles tiveram. E o interessante é que para eles medirem essa potência, existe uma escala de cinética enzimática, uma coisa bioquímica bem complexa, mas eles dão um número. E esse número, quanto menor, quer dizer que mais potente ele é na inibição da ação enzimática. Então, esse número, quanto menor, mais potente é. O medicamento que eles usaram como comparação, por exemplo, tem 2.4 KI. Esses 2.4 já é um número bem baixo, então quer dizer que ele é bem potente. Ou seja, vai bloquear bastante estrogênio, vai bloquear muito, vai inibir demais essa ação do estrogênio. E um desses flavonoides, chamado alfa-naftoflavona, ou ANF, que infelizmente é sintético, entrou na escala por 0.2, o que é ridiculamente potente, mas infelizmente isso é sintético.
Você não consegue sair aí e achar numa manga, por exemplo, um flavonoide desse, é muito mais complicado de acesso. Mas só para você entender que existe um potencial gigantesco de flavonoides nessas ações enzimáticas, eles funcionam sim, tanto quanto medicação ou melhor. Mas eles descobriram um outro flavonoide com exatamente a mesma potência de 2,4 daquele medicamento que eles fizeram a comparação. E esse flavonoide chama-se cricina. E esse flavonoide inibe a ação do estrogênio tanto quanto um medicamento controlado, de forma natureba. Então, onde a gente vai achar cricina ou crisina? Você pode simplesmente comprar um suplemento, claro, obviamente você pode fazer isso, mas se você me conhece bem, sabe que eu prefiro conseguir esses tipos de nutrientes e flavonoides de comida completa, de um alimento completo, porque eu acredito na melhor absorção de um alimento completo, porque é assim que é o mecanismo de entrega da natureza para o nosso corpo. Então, o alimento com maior concentração de crisina natural inteiro que você vai conseguir é o pólen apícola, de abelha mesmo, seguido por própolis e mel. Agora, uma coisa que eu recomendo, eu falei principalmente do pólen, não é só pela concentração dele, mas é que o pólen tem menos frutose do que o mel. Eu sei que muita gente aqui faz uma dieta cetogênica e low carb, fica um pouco complicado de colocar o mel na dieta. Que por mais que se você já atingiu a flexibilidade metabólica que eu ensino como chegar lá no meu site, cetosaudável.com.br, você não vai se preocupar com isso. Mas tem muita gente que faz a low carb cetogênica aqui desse jeito e eu sei que não quer colocar nem um tiquinho de mel na dieta. Então, aproveite do pólen. Se você não sabe onde encontrar, tem um monte de site famoso de entrega amanhã na sua casa e loja de, sabe esses mercadinhos naturais, você vai achar também, desidratado normalmente. Você joga no seu shake, no seu whey, no seu iogurte, aonde você quiser, ele não é muito forte em sabor, então é tranquilo de colocar. O própolis também é mais reduzido em frutose, mas pra galera que curte mel, manda bala também, sendo que seja cru e não pasteurizado, não filtrado. O mel, se você esquenta, se passa por esse processo de filtração, você acaba estragando todos os antioxidantes, principalmente os flavonoides. Para as pessoas que estão em processo de emagrecimento, você está num déficit calórico, isso é genial, porque além de uma pancada de vitamina B, um complexo super valioso no pólen, você vai ter essa modulação de estrogênio que, acredite em mim, é um pé no... É muito difícil nadar contra a corrente dos seus hormônios. Então, se você modular o seu estrogênio, vai ajudar demais na sua perda de peso, principalmente se você tem pneuzinho. Esse pneuzinho pode estar desregulando, criando tanta aromatase e transformando sua testosterona, seja você homem ou mulher, em estrogênio, que se você inibir esse processo de maneira natural com o pólen, você vai ter uma arrancada de resultados. E essa dica é incrível. Gente, não tem ninguém no YouTube falando isso. Então faça isso, venha me contar o resultado aqui nos comentários e fala: Rodolfo, eu vou compartilhar seu canal com todo mundo. Muita gente vai dar uma desinchada violenta com essa dica, sem falar na pancada de vitamina que vem junto para agregar a tua saúde, tá? Então essa é a dica que eu dou para você. Eu consumo isso faz alguns meses já e tem me ajudado demais em alguma retenção de líquido. E se você quer mais um biohack muito doido desse, você curte esse tipo de dica, assista esse vídeo aqui, ó, que vai te ajudar bastante. Até a próxima. Não esquece de dar uma olhada no estudo científico que eu coloquei ali embaixo, dando suporte a tudo isso que eu falei. Falou, até a próxima.